detecta falhas. Então, percebemos que toda vez que fala de topologia estrela, ele vai falar também de um concentrador, ou seja, de um hub, para poder distribuir as informações. Utiliza cabos de fibra óptica, esta tecnologia FDDI. Pode utilizar cabos duplos para não ocorrer falhas na rede, e sua velocidade máxima é de 100 megabits por segundo. E, finalmente, a arquitetura Wi-Fi, IEEE 802.11. Utilizam ondas eletromagnéticas para transmissão de dados entre computadores. Ou seja, não utiliza cabeamento. Também chamadas de WLAN ou LAN sem fio em concursos públicos. Usa a topologia lógica barra, por isso trabalham por difusão. Um computador envia para os demais. Evitam colisões de dados, pois utilizam o protocolo CSMA/CA para avisar que vão enviar os dados. Isso quer dizer que, quando os computadores enviam sinais, eles não chocam, não colidem entre si, porque eles seguem uma ordem de envio de dados. Transmissão por ad hoc, ou seja, todos enviam para todos, ou uma transmissão por infraestrutura. Isso quer dizer que todos enviam para o access point, que transmite para os demais. O access point é um aparelho que faz o ponto de acesso para a redistribuição dos dados. Subpadrões do padrão Wi-Fi, existe o IEEE 802.11b, cuja frequência, a velocidade de transmissão, é de 2,4 GHz e a velocidade de transmissão de dados de 11 megabits por segundo. A IEEE 802.G, frequência também de 2,4 GHz, com velocidade agora superior de 54 megabits por segundo. E o IEEE 802.11a, frequência de 5 GHz, mais veloz, mais rápida, com transmissão de dados chegando até 54 megabits por segundo. Agora, os equipamentos de rede, os principais equipamentos utilizados numa rede. Placa de rede. Deve existir em cada computador para que ele possa se conectar a uma rede LAN, a uma rede local. Sem placa de rede, o computador não se comunica com outros. A placa de rede, ou NIC, também chamado cartão de interface de rede, é normalmente colocado em um dos slots da placa-mãe. Toda placa de rede possui um endereço MAC único, constituído de 48 bits, representados por 12 dígitos hexadecimais. Isto quer dizer que não existe no mundo, teoricamente, nenhuma placa de rede igual a outra. Cada uma tem um número serial que a identifica. As mais usadas hoje utilizam a arquitetura Ethernet, com conexão RJ45 para cabo de par trançado. Olha, exemplos de placas de rede. Aqui utiliza cabo de par trançado, com o conector RJ45, e aqui uma placa de rede com tecnologia mais recente, com antena, ou seja, para comunicação sem fio. Próximo equipamento, repetidor. Equipamento utilizado para amplificar o sinal elétrico ou luminoso. Então,
Então, este equipamento serve para aumentar a distância de abrangência de uma rede. Nós temos aqui um repetidor utilizado com cabo e um repetidor sem cabo. Aqui, duas antenas. Hub, ou concentrador. É um concentrador de cabos, Ethernet, que envia os dados para todos os computadores ligados a ele, ou seja, o método de difusão. Nós temos aqui a parte traseira de um hub, onde se colocam os cabos. Aqui nós temos 4 conectores RJ45, que permite conectar 4 computadores. E aqui a imagem de um hub frontal. Hub inteligente diferencia do outro hub. Por quê? Possui um processador, ou seja, uma CPU, que possibilita um diagnóstico de problemas relacionados às estações. Então, este hub inteligente, ele detecta colisões e detecta falhas nas estações. Se uma estação não está conseguindo transmitir nem receber dados, o hub irá isolar essa máquina para não interferir na transmissão de dados das demais e nem na velocidade da rede. Ponte, ou bridge, utilizado para interligar segmentos de redes de arquiteturas diferentes, permitindo que eles se comuniquem normalmente. Aqui o exemplo de uma ponte, só que nesse caso eu coloquei uma ponte que utiliza uma transmissão sem fio. Olha aqui a antena. Então nós temos uma rede com uma ponte sem fio e outra rede abaixo com outra ponte sem fio. Então, nós utilizamos 2 aparelhos para interligar as redes. Switch parece com um hub, porém consegue ler os pacotes, ou seja, os dados, e identificar o destinatário da informação, sem enviar para os demais. É uma junção de hub com ponte. Ou seja, o switch surgiu para substituir o hub, porque o hub envia os dados por difusão para todas as máquinas, enquanto o switch envia a informação apenas para a estação que a solicitou. Então, podemos concluir que o switch ele é um hub inteligente. Roteador, ou router, é usado para ligar redes diferentes. Então, ele liga redes diferentes e, sendo o ponto de passagem entre elas, decidir o caminho através dos endereços dos pacotes, escolhendo a melhor rota. Isto quer dizer que o roteador ele irá procurar o melhor caminho para o envio dos dados para uma outra máquina distante. Isso quer dizer que a transmissão de dados fica mais rápida, porque nós sabemos que numa rede nós temos vários caminhos que podemos seguir, como na internet. Mas o roteador ele vai procurar o caminho mais curto, não o curto fisicamente, mas aquele curto logicamente, o que for mais rápido para a transmissão de dados. Olha o exemplo de um roteador. Neste caso, eu coloquei um roteador também sem fio. Então, com isso, nós concluímos a parte de redes de computadores, aquela que focaliza a parte de concurso público, o que cai em prova de concurso. Na próxima aula, nós iremos resolver questões relacionadas a redes de computadores, que caem nas provas recentes, e depois iremos já entrar no módulo 4, falando sobre internet, intranet e segurança. Questão número 1. Um dos maiores benefícios obtidos por meio do uso de uma rede de computadores é
Alternativa A, evitar a entrada de vírus. Alternativa B, o compartilhamento de informações. Alternativa C, impossibilitar o ataque de hackers. Alternativa D, garantir a execução correta dos trabalhos individuais realizados nas estações de trabalho. E a alternativa E, o aumento da velocidade de gravação nas mídias rígidas das estações de trabalho. Então, para responder essa primeira questão, nós temos que atentar para as palavras-chave, como a gente está acostumado a fazer. E como diz no início, um dos maiores benefícios obtidos por meio do uso de uma rede de computadores. Então, qual é um dos maiores benefícios obtidos em uma rede? Não poderia ser o item A, porque para evitar a entrada de vírus, nós utilizamos para esse fim um software antivírus atualizado. A alternativa B fala sobre compartilhamento. Compartilhar é distribuir informações. Então, esta é a principal finalidade de uma rede de computadores, permitir a troca de informações. Resposta é letra B. Não poderia ser C, porque para impossibilitar ataque de hacker, nós utilizamos sistema e hardware conhecido como firewall, que bloqueia o acesso de intrusos ao sistema. D fala sobre garantir a execução de trabalhos realizados nas estações. Isso pode ser utilizado através de softwares utilitários, que gerenciam memória e gerenciam hardware. E letra E fala sobre aumento de velocidade de gravação de mídias rígidas, como HD, não tem nada a ver com a questão. Questão 2. Em uma rede local, LAN, ou na internet, um computador que utiliza recursos de rede compartilhados fornecidos por outro computador, denominado de servidor. Alternativa A, servidor. Alternativa B, cliente. Alternativa C, usuário. Alternativa D, logon. E alternativa E, conta. Veja bem, está falando aqui de um computador que utiliza recursos compartilhados fornecido por outro computador. Numa rede, nós temos o servidor, que é aquele computador responsável para armazenar informações e distribuir para os demais computadores da rede. Os demais computadores da rede são chamados de cliente. Então, resposta verdadeira é B de bola. Sempre, como acontece também na internet, a arquitetura utilizada é a arquitetura cliente-servidor, onde o cliente solicita algo e o servidor fornece este algo para o cliente. Questão de número 3. A arquitetura de rede que permite montar uma rede sem fio local. Nós estudamos este assunto e a palavra-chave aqui na questão é sem fio. Então, nós temos alternativas: o Wi-Fi, IEEE 802.11. Nós temos a alternativa B, dial-up ou dial-up. Alternativa C, ADSL. Alternativa D, banda larga. E a alternativa E, Ethernet IEEE 802.3. Veja bem, a arquitetura de rede, nós temos as palavras-chave junto com a sem fio. Então, através desse raciocínio, qual é a arquitetura de rede que trabalha com a comunicação sem fio? Só poderia ser a Wi-Fi, alternativa A, visto que dial-up é conexão discada por linha telefônica, junto com também o ADSL, como o serviço Velox da Oi utiliza. E banda larga quer dizer meio de transmissão rápido, como é o caso do serviço Velox, que utiliza a forma de transmissão ADSL. E o Ethernet IEEE 802.3, como nós vimos, é a estrutura que utiliza
a forma cabeada de dados, podendo ser com cabo coaxial, grosso ou fino, ou com cabo de par trançado, UTP ou STP. Então, resposta, Wi-Fi, que quer dizer fidelidade, e wireless, comunicação sem fio. Letra A. Questão 4. Tipo de rede sem fio de curta distância, até 10 metros. Então, uma rede que utiliza a transmissão por ondas eletromagnéticas, sem fio e com curta distância. Alternativa A, LAN, que quer dizer rede de área local. Alternativa B, Bluetooth. Alternativa C, Ethernet. Alternativa D, Wi-Fi. E a alternativa E, intranet. Nós temos aqui duas palavrinhas que nós não comentamos durante as aulas: Bluetooth e intranet. Bluetooth quer dizer realmente isto que pede na pergunta. Bluetooth nada mais é que uma tecnologia que permite a transmissão de dados a curta distância, utilizando as ondas eletromagnéticas, como é o caso de transmissão entre celulares, telefones celulares, como também entre aparelhos móveis, como celular e notebook, palm top, para impressoras e outros computadores. E, na letra E, intranet é uma rede interna, privada, utilizada na empresa. A intranet é o site da empresa, de forma que somente as pessoas cadastradas, logadas com conta e senha tenham acesso aos dados. Então, como já foi explanado, resposta é B de bola. Questão de número 5. Atual padrão de rede Wi-Fi que utiliza frequência de 2,4 GHz e taxa de conexão de 54 megabits por segundo. Então, nós estudamos a arquitetura Wi-Fi, que possui subarquiteturas chamadas de IEE 802.B, IEE 802.G e IEE 802.A. Só que a palavra-chave se encontra em padrão, atual padrão, o padrão que é utilizado hoje no mercado tecnológico. E outra palavrinha, frequência 2,4 e conexão de 54 megabits por segundo. Então, a resposta, o atual padrão para transmissão de dados sem fio é a alternativa D de dado, IEE 802.11G. Questão 6. Dispositivos de rede utilizados para proteger e encaminhar pacotes de dados através de melhor caminho, respectivamente. Então, ele pede dois dispositivos de redes. Primeiro, ele fala de um dispositivo que protege os dados e o outro dispositivo de rede que encaminha esses dados através de um caminho seguro e rápido. Então, primeiro, qual é o dispositivo utilizado para proteger? Então, nós temos na alternativa A, spyware, na alternativa B, protect, alternativa C, firewall, e na D, também firewall. E a E não tem alternativa alguma. Então, qual dessas aqui é a verdadeira? Nós temos aí a palavra spyware, que quer dizer software espião. São todos aqueles programas utilizados para invadir sistema e colher informações do usuário. Não é este aí o caso, visto que nós queremos proteção. O B, protect, foi uma pegadinha de prova para subentender aí que vai dar uma tal de proteção ao usuário. Resposta é firewall, que literalmente quer dizer